Olá, meu nome é Carol Alves e hoje eu vou dar uma aula sobre Office Access. Aqui nesse botão, você clica para criar um novo banco de dados. Logo abaixo, você coloca o nome do seu banco de dados. VD. Exemplo, aula 1. Criar. Aqui, para que você começar a montar, você vem aqui em tabela, clica no botão direito, em modo design, e você coloca o nome da sua tabela. Tabela, aula 1. Ok. Logo aqui vai aparecer as propriedades de campo, o nome do campo e os tipos de dados. Aqui, vamos colocar o nome de código, exemplo, código cliente. Numeração é automática. Aqui você vai distribuir os dados. Nome, endereço, telefone, RG, UF. Aqui nome você define como texto. Endereço você também pode colocar como texto. Telefone você coloca como número. RG como texto. Após quando você termina de colocar todos os dados na tabela, você vem editar. Por exemplo, telefone. Você vem em máscara de entrada, clica, aperta nesse botão, você salva a tabela. Você vem, clica, salva a tabela e aqui vai aparecer uma assistência da máquina de entrada. É como se fosse exemplos de como você padronizar o seu campo. No telefone, você pode clicar em avançar para você padronizar ele, concluir. Ou então você pode fazer de outra forma. Se apaga, ou você pode colocar 99 999.999. Aqui, quando você for em editar os números na máscara de entrada, ou quando você for digitar números, dá exemplo de número 9, e você for colocar edição com letras, você dá exemplo da letra A. Aqui não precisa da letra A, e ela tem que ser minúscula. Outro exemplo, RG. Clica novamente, máscara de salva, e aqui vai dar, aqui, deu a opção de carteira de identidade. Avança, passar, concluir. Da mesma forma, o exemplo eu vou botar isso aqui, 99.999.99 traço A. O A tem que ser minúsculo. Isso é para padronizar o número da carteira do RG. O F. O F você só vai colocar A
padronizar para ficar só as siglas da cidade. Então você vem aqui de novo em tabela, clica no botão direito, vai em abrir, salva novamente, nome, exemplo, Carol, endereço, rua, Teodoro, telefone. Você já vê que aqui fica padronizado o número de telefone. RG da mesma forma. Aqui, você pode colocar o 7 ou uma letra. E o F, Ceará. Bom, galera, meu nome é Hudson Davis. Eu vou dar continuidade à aula sobre Microsoft Access, certo? Vou mostrar a vocês dois dos aplicativos que contém nesse Office, que são a consulta da tabela e a criação de formulários. Vamos lá. Aqui eu já tenho uma tabela criada com todas as informações, com o nome, idade, telefone, RG, tudo que eu vou precisar, todas as opções que eu tenho para criar a consulta. Tá. No Microsoft Access existe essa barra de ferramentas com várias opções: início, criar, dados, ferramenta de banco de dados, certo? Qual é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa ferramenta criar. Quando eu clico na ferramenta criar, eu escolho a tabela que eu quero, certo? E agora eu vou fazer uma consulta dessa tabela. Como é que eu faço? Eu venho na opção design da consulta, tá certo? Quando eu clicar nesse design da consulta, vai aparecer essa janelinha pedindo para me adicionar uma tabela. A tabela que eu vou adicionar vai ser a tabela aula 1, certo? É onde contém as informações. Tá? Quando eu adicionar a tabela, ela vai mostrar tudo o que tem nela: nome, idade, telefone. Eu posso selecionar apenas uma das opções ou posso fazer simplesmente selecionar a estrela, que são todas as opções, tá certo? Que tem na tabela. Depois eu especifico qual opção eu quero. O que é que eu vou querer? Eu vou querer saber qual dos usuários mora em Fortaleza, certo? O que é que eu faço? Eu vou selecionar a opção de cidade, solto na segunda coluna e desmarco ela, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um critério. Eu queria saber quais são os usuários que têm a cidade igual a Fortaleza, certo? Depois que eu digitar esse critério, eu fecho a opção aqui. Ele vai pedir para me salvar. Eu aperto sim e vou dizer o nome da tabela de consulta que eu criei, que vai ser usuários que moram em Fortaleza. Usuários que moram em Fortaleza, certo? Quando eu salvar, ela vai criar o atalhozinho aqui abaixo daquele atalho que já estava criado da tabela, tá certo? Aqui, essa tabela fonte tem todos os usuários cadastrados, certo? Que são 7. Aqui vão ter apenas 4 usuários. Por quê? Porque eu criei um critério para essa tabela, que era mostrar apenas as pessoas que moravam em Fortaleza, certo? Então ela não vai mostrar todos os 7. Agora, o que é que eu quero? Eu quero saber quais são os usuários que são maiores de 18 anos. Eu quero fazer uma consulta nessa tabela para saber quais são os usuários maiores de 18 anos. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova consulta. Eu vou lá na opção criar, criar a tabela, design de consulta. Vou lá e adiciono a tabela, seleciono a opção tudo, tá? Depois venho na opção idade, certo? Desmarco ela. Nunca posso esquecer de desmarcar ela. O que é que eu quero saber? Todos que são maiores de 18 anos. Então eu vou botar o critério.
para a tabela mostrar apenas o que tem a idade maior ou igual a 18 anos, certo? Vou lá, fecho, salvo, dou nome, usuários maiores de 18 anos, certo? Ele já criou o atalho para mim também, certo? E como aqui os usuários que moram em Fortaleza, ele mostrou apenas que moram em Fortaleza, que foi segundo o critério que eu fiz, nessa eu fiz o critério diferente, usando a opção idade, que ele mostrou apenas os usuários que são maiores de 18 anos, certo? É simples, é fácil de criar. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar para vocês como que eu crio um formulário, certo? Eu venho aqui na opção criar, tá? Escolho a tabela, venho na opções mais formulários. Eu vou utilizar esse ícone que tem assistente de formulário, certo? Agora ele vai aparecer essa janela pedindo para eu escolher a tabela que eu quero usar, tá? No caso, eu vou escolher a tabela que são usuários que moram em Fortaleza, tá bom? E vou adicionar as informações que tem nela, tá certo? Os campos selecionados. Eu selecionei todos os campos. Ó, avança essa opção. Agora ele pergunta qual layout que eu quero, se é de coluna, de tabela, de folha de dados ou justificado. Vamos escolher a opção justificado. Vamos avançar. Agora ele vai perguntar qual é o estilo que eu quero. São vários estilos. Eu vou escolher um estilo qualquer. Pronto. Fluxo. Avança a opção. Depois ele vai me perguntar se eu vou querer abrir o formulário para visualizar e inserir informações, ou se eu vou modificar o design do formulário. Eu deixo na primeira opção. Abrir o formulário para visualizar, certo? E aperto concluir. O que foi que ele fez? Ele criou um formulário, o primeiro usuário, certo? Me mostrando todos os dados dele organizadamente, tá bom? Então, o que é que ele me mostrou? Ele me mostrou o nome do Pedro, a sua idade, o telefone, o RG, o estado que ele mora e a cidade que ele mora, certo? E assim ele vai mostrando de todos os usuários, certo? Não de apenas um, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido compreender o que foi ensinado na aula de hoje. Obrigado.